Aliás, qual a importância de estudar os períodos históricos? A resposta é bem simples. A organização em períodos facilita a compreensão, indica características singulares de cada momento histórico e acentua o processo de transição entre as idades, o que normalmente acarreta mudanças nos hábitos dos povos existentes. Atualmente, podemos dividir em 5 períodos. A pré-história é como conhecemos o período que acompanha a evolução humana. Aconteceu aproximadamente 3 milhões de anos antes de Cristo. Dividido em Paleolítico, conhecido também como a Idade da Pedra Lascada, e esse nome faz referências a objetos que eram utilizados pelo homem para sua sobrevivência. Mesolítico. Esse período marcou a decadência dos conjuntos humanos que viviam exclusivamente da caça, em detrimento daqueles que eram caçadores e coletores. Neolítico, última fase do período pré-histórico, que assinala 2 marcos importantes para a história do desenvolvimento humano. Primeiro, houve o surgimento da agricultura, um importante marco para a sobrevivência do homem, e por fim, houve o desenvolvimento da escrita. A Idade Antiga estende-se o período da história humana que se deu com o surgimento da primeira forma de escrita. O primeiro acontecimento de referência foi por volta de 3500 a.C. e deu-se na Suméria com a invenção da escrita cuneiforme. Quando falamos de história antiga, estamos falando de um período que teve grande foco nas civilizações orientais e nas civilizações clássicas. Entre as civilizações orientais de destaque estão os egípcios. Ficou marcado na história pela sua prática funerária de mumificar os seus mortos e por ter realizado grandes construções como as pirâmides. Os povos mesopotâmicos, nomeada por muito tempo como um berço da civilização, desenvolveram-se entre os rios Tigre e Eufrates e por isso ficaram conhecidos como a Terra entre Rios. Os gregos, eles ficaram famosos por realizar grandes contribuições para a humanidade em diferentes áreas do conhecimento, como filosofia, matemática e história. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu no século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. O período medieval foi dividido em 2 partes. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada, que se estendeu do século V ao século XI. O Império Bizantino, que foi estabelecido em Constantinopla, sobrevivendo a invasões bárbaras e perdurou por todo o período medieval. O sistema feudal, ou feudalismo, começou a se formar no século V, na Europa Ocidental, com a crise do Império Romano. Os árabes e o islamismo, que se expandiu por um extenso território conquistando terras da Ásia, África e Europa. A Baixa Idade Média foi um período que se estendeu entre os séculos XII ao século XV, com a expansão dos turcos otomanos no século XIV, tomando os Balcãs e a Ásia Menor. O Império Bizantino acabou reduzindo a cidade de Constantinopla, até a sua queda em 1453. A História Moderna é o período da história que compreende a Idade Moderna e se estende até a Idade Contemporânea, no século XVIII. Foi na Idade Moderna que foram formadas as bases do sistema capitalista, abandonando o sistema feudal, presente na Idade Média. Vários acontecimentos marcaram este período, dentre eles as grandes navegações. Após a tomada de Constantinopla, os turcos otomanos passaram a dominar os portos do mar Mediterrâneo e exigiam altas taxas das caravanas comerciais, fazendo com que os produtos tivessem um preço elevado. Com o objetivo de se livrar da supremacia turca, os europeus buscaram formas de descobrir novas rotas. A reforma religiosa, as transformações sociais e políticas no momento, exigiram a reformulação na estrutura social. Nessa época, o monge alemão Martinho Lutero criticou publicamente os abusos e a corrupção da Igreja Romana, mesmo perseguido e ameaçado de excomunhão. Martinho Lutero não voltou atrás e expôs suas ideias com as 95 teses de Lutero.
A Idade Contemporânea determina um período da história que vai desde 1789 até os dias atuais. Desde então, o mundo passou por profundas transformações sociais, culturais, políticas e econômicas. Muitos historiadores discutem o fim dessa era. No entanto, ainda fazemos parte da Idade Contemporânea, ou como muitos preferem, a pós-modernidade. No dia 31 de março de 1964, um golpe militar deu início a um momento sombrio da nossa história, sob o pretexto de conter uma ameaça comunista. A ditadura militar no Brasil durou 21 anos e deixou como legado histórias de repreensão, conflitos e tortura. Se pararmos para analisar, foi durante a Idade Contemporânea que aconteceram os maiores marcos e mudanças na sociedade. Quais serão os próximos capítulos dessa novela? A nova história. A história que você está escrevendo.